Olá, professores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Felipe dos Passos, da turma de Letras e Língua Portuguesa, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a utilização das ferramentas do Google Forms durante o processo de ensino remoto. Então, acompanhem comigo algumas dicas, algumas informações, iniciando, então, primeiro, pela parte da introdução, que fala o seguinte: enquanto o mundo se modifica com rapidez surpreendente em decorrência principalmente do acelerado desenvolvimento tecnológico, o ambiente educacional, de modo geral, mantém os mesmos métodos utilizados há séculos. Então, ainda há uma certa resistência à utilização das tecnologias e da informação dentro do processo educacional. E isso passou por grandes mudanças a partir de 2020, onde a aula remota, então, de certa forma, obrigou os docentes a terem que engajarem-se na preparação de aulas online e, por conseguinte, assim, utilizar as ferramentas disponíveis pelo Google, principalmente com relação ao processo avaliativo. Esse cenário requer mudanças conforme as demandas da sociedade pós-moderna, onde atenta às transformações engendradas pela chamada revolução científico-tecnológica e as necessidades da economia. Portanto, conforme Kerinsky, em 2012, define, ao refletir sobre as questões que envolvem os conceitos de educação e tecnologia, onde afirma que a expressão tecnologia diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações. Então, conforme Kerinsky define, o conceito de tecnologia compreende tudo que é construído pelo homem a partir da utilização de diversos recursos naturais, tornando-se um meio pelo qual se realizam atividades com o objetivo de criar ferramentas instrumentais e simbólicas para transpor barreiras impostas pela natureza, estabelecer uma vantagem, diferenciar-se dos demais seres irracionais, ou seja, a própria questão do uso tecnológico mostra a evolução humana, e quando nós trazemos esse tema para dentro da educação, nós vemos o quanto é importante o uso da tecnologia no processo avaliativo e também no uso das ferramentas disponíveis para o processo de ensino-aprendizagem durante um percurso formativo em meio à pandemia. O Google Forms no processo avaliativo. Sabe-se que as tecnologias têm impactado a educação de tal maneira que tem mudado a sua forma de concepção. A realização das avaliações pelo Google Forms representa um avanço na condução das atividades avaliativas adotadas na modalidade de ensino remoto, pois servem de subsídios para pensar no replanejamento de atividades de estudo da língua portuguesa e realizar a tomada de decisão com relação aos pontos que necessitam ser revistos em virtude do mau desempenho dos alunos. Então, colegas professores, nós sabemos que as tecnologias, elas são uma ferramenta imprescindível nos dias atuais para que nós possamos, então, agilizar o processo educativo e também usá-lo como subsídio para replanejar atividades quando nós observamos, por meio da avaliação, que as demandas de dificuldades dos alunos, elas se tornaram também quase como comparada a uma avalanche de dificuldades que foram surgindo com o uso desse meio tão importante que é a tecnologia na educação. Então, devido a esse mau desempenho, hoje nós temos que replanejar, repensar metodologias para que o ensino se torne mais lúdico e mais efetivo e que alcance um êxito, que é o aprendizado desse nosso aluno. Por isso, durante esse material, foi focado principalmente nesse processo avaliativo, que passou por mudanças com a modalidade do ensino remoto, e nesse processo, frente às tecnologias, muitas contribuições foram propiciadas pela utilização das ferramentas como o Google Forms, que é o tema central, então, desta aula, que trouxeram novas perspectivas nas formas de avaliar, então, novos horizontes e até mesmo novos modelos de se elaborar uma avaliação que é tão complexa
no sentido de chegar a uma quantidade, um quantitativo que mostre qual o grau de entendimento desse aluno. Por isso, eu destaquei algumas vantagens nesse processo de utilizar o Google Forms. Ela, primeiro, que possibilita personalizar os questionários com cores diferenciadas, o que chama a atenção dos nossos discentes. Também possibilita criar diversos tipos de perguntas, múltipla escolha, caixas de checagem, escalas, listas suspensas, entre outras. Usar vídeos e imagens que possam ilustrar e deixar as perguntas mais claras, né? Fazendo, por exemplo, usos de diversos templates prontos pelo próprio Google Forms. Acessar os questionários do Forms em smartphones, tablets, seja para responder ou criar o questionário. Também, em suas funcionalidades, se destaca o tempo no processo de coleta e análise de dados e a manipulação de enormes pilhas de documentos. Ou seja, nós estamos num processo de substituição do aquilo que é físico, impresso, por aquilo que é abstrato e que eu posso, com maior agilidade, organizar dentro de pastas ou até mesmo dentro do meu Google Drive, onde há uma infinidade de espaço para que eu possa organizar melhor e também se torna mais acessível e mais veloz o processo de obtenção de notas e informações acerca das dificuldades dos alunos durante o processo avaliativo. Por último, os questionários online emitidos por esse serviço permitem a coleta organizada das respostas, poupando tempo e dando melhores condições para se fazer as análises comparativas. O que precisamos melhorar? Como podemos ajudar nas dificuldades dos nossos alunos? Quais métodos eu posso aprimorar e até mesmo acrescentar dentro das tecnologias que estão aí para nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem? Então, essas são algumas das vantagens que nós podemos encontrar dentro da utilização do Google Forms. Eu elaborei uma avaliação que foi aplicada com o 9º ano, e aqui eu vou agora, nesse momento, acessá-la para que você possa, então, perceber como nós temos, então, a facilidade de encontrar uma forma melhor de avaliar nossos alunos. Então, eu vou parar esta apresentação e vou colocar aqui na tela, então, esse formulário que foi elaborado por mim, que tem como título Avaliação de Língua Portuguesa. Como você pode ver aqui na tela, eu pude, nesse formulário, colocar ali, então, um cabeçalho com o título Avaliação de Língua Portuguesa, o logo da escola, e ali ainda, né, uma imagem representando um professor cobrando essa atividade, essa avaliação. Aqui dentro, como você pode perceber, existem, então, as opções de colocar o tema da prova, assim, também solicitar aos alunos que eles venham colocar o seu e-mail, o nome completo e a data em que estão realizando essa avaliação. Veja que eu posso, então, estar acrescentando alguns emojis, né, retirados do WhatsApp, e que tornam, assim, mais lúdico e também mais agradável para os alunos compreenderem melhor o que está sendo solicitado. As questões, elas podem ser utilizadas de formas variadas, como já citado nas vantagens de se utilizar o Google Forms. Então, aqui nós temos questões de múltipla escolha, né, questões objetivas. Temos questões, então, também de correlacionar as colunas, né, com relação à classificação aqui do tema, que é orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. Nós temos, então, também a possibilidade de ser selecionado mais de uma opção, né, ou seja, literalmente mais de uma alternativa pode ser colocada como correta, ao contrário daquela questão número 1, que era objetiva e apenas uma estava correta, né. Novamente aqui aparece uma questão e outras questões sobre o tema em si, né, tornando mais simples esse processo. O aluno vem aqui, seleciona então o que ele acha que é correto, com base no nosso estudo. Temos aqui uma questão então também dissertativa, ou seja, o aluno ele deve então classificar, reescrever os períodos, né? Por exemplo, aqui ele vai digitar a letra A, e ele vai reescrever aqui esse período composto por coordenação, acrescentando uma conjunção, né? Uma conjunção
conforme foi solicitado ali entre parênteses, no caso conclusiva. Andou na chuva, né? Portanto, ficou resfriado. Resfriado. Então, aqui, veja que há uma facilidade, né, na digitação, então aqui é uma questão dissertativa, né, mais uma questão aqui sobre o tema de assinalar, e por último, novamente, pedindo aqui conceitos e exemplos sobre a classificação das orações coordenadas, ou dos períodos compostos por coordenação. Então, a partir desse momento que os alunos respondem, então eles vão finalizar a avaliação e assim o professor ele pode acessar as respostas dos alunos e a partir desse momento, após ele ter respondido tudo, que é obrigatório, né, a resposta do aluno, então o professor pode corrigir com mais facilidade, né, o professor ele pode então finalizar um conteúdo dentro do tempo estipulado, conforme ele orientar os seus alunos, e isso torna esse processo muito mais rápido, ajudando também, né, a economizar no material impresso com relação ao meio ambiente, a gente pensa também nessa questão. Então, por isso que nós devemos sempre lembrar que o Google Forms facilita e muito nesse processo educacional e a gente deve, então, sim, valorizar esta ferramenta. Para concluir, então, o uso do Google Forms para conferir mais celeridade e sustentabilidade ao processo avaliativo no ensino da educação básica foi bastante positivo, principalmente no que diz respeito à economia, pois a transição para o uso dos questionários online produziu uma série de transformações benéficas para o processo de avaliação. Observou-se que a facilidade das tecnologias na coleta das informações e no acesso aos questionários otimizaram o tempo demandado pelos professores na correção e obtenção dos resultados dos discentes, tornando mais rápido. Percebe-se com isso que o Google Forms traz consigo uma bagagem de recursos que facilitam a adoção de estratégias mais rápidas para a execução do trabalho da equipe pedagógica. Então, colegas professores, nós devemos lembrar que essa ferramenta, ela auxilia nesse processo avaliativo, em meio a tantas dificuldades encontradas com o cenário de pandemia, nós devemos lembrar sempre que nós podemos sim melhorar, nós podemos sim transformar as nossas metodologias conforme a necessidade encontrada em cada cenário, seja na educação básica, seja no ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio, e até mesmo o próprio modelo proposto, né, pelas instituições hoje à distância, elas são mais facilitadas por meio de recursos tecnológicos que visam aprimorar, desenvolver e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Eu espero ter ajudado, que vocês possam ter uma boa compreensão e também ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas e conhecer um pouco melhor essa ferramenta chamada de Google Forms. Um forte abraço e bom tempo de estudo para vocês.